levar nosso pensamento a Deus, Jesus e a Cristo de Paulo, vamos ler a nossa missa fixa aqui na nossa reunião e vamos pedir a nossa irmã Arlene para fazer a leitura da ambientação. Do livro O Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo. Desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaremos através dos nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação de Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, àquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, meu irmão. Espírito nosso amado, traz mensagem nossa filha Alexandre. Boa noite. Selecionar pensamentos é a mensagem do dia de hoje. Não permitas que pensamentos infelizes criem raízes em tua mente. A vida não se resume aos problemas que defrontas neste momento. Acima deles, sorriem para ti inúmeras oportunidades de progresso espiritual. Basta que confies em Deus e faças o melhor ao teu alcance. Por isso, aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. Confiando e agindo no bem, encontrarás forças para que floresçam em ti a harmonia e a saúde, o amor e a luz. Obrigado. Graças a Deus, Jesus e Cristo Paulo, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a fim de que nós possamos estar em paz para a nossa reunião.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus amigo, estamos mais uma vez reunidos na casa de nosso querido Francisco de Paula, a fim de que possamos receber a vossa paz, o vosso amor e aprendermos a caminhar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Permita que vossos mensageiros de luz estejam conosco na noite de hoje, nos ajudando, orientando e esclarecendo segundo a vossa santa vontade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir ao nosso irmão João para fazer a leitura do trecho do nosso Evangelho. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus assim vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens que vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão. Vamos agora outra nossa amiga Beli e a conversão conosco no noite de hoje. Minha irmã, que Jesus te abençoe. Muito obrigada. Mais uma vez, uma boa noite a todos, aos que chegaram depois, a gente vai cumprimentando e desejo realmente que esse encontro seja proveitoso para cada um de nós que faz parte da congregação e aqueles que, porventura, tenham se ligado a nós, ao nosso grupo, mesmo depois da casa trabalhando online, e que seja uma noite de proveito nos aprendizados doutrinários, né? E a escolha desse tema me veio a lembrança, me veio a vontade de falar sobre isso, acredito que auxiliada pelo plano espiritual, mas vem porque eu acho que há muito tempo, eu não vou dizer que nunca tenhamos passado por isso, mas acho que há muito tempo a humanidade não experimenta esse convívio familiar com tanta intensidade como tem sido feito nos últimos meses. Eu acho que, eu vou arriscar dizer que há uns bons séculos nós não experimentamos essa convivência tão íntima, dividindo espaços. E considerando, né, os tempos modernos em que os espaços diminuem, os espaços familiares diminuem, uma vez que as nossas atividades no mundo encarnado, no mundo material, nossas atividades cotidianas são cada vez mais, né, envolvidas no ambiente externo, então externo ao lar. Então eu acredito que por isso os lares, em seu espaço físico, se tornaram menores, principalmente na nossa sociedade, aqui nesse nosso país, e a convivência há muito tempo não é tão intensa, e aí essas duas coisas, né, nos forçam a olhar mais uns para os outros. Um espaço menor, uma convivência mais intensa, horas mais longas dividindo o mesmo espaço, dividindo olhares, dividindo atitudes, dividindo ações, e em vista disso eu acho que é um bom momento, é um momento ideal para que a gente repense os nossos conceitos a respeito de família, e nós que temos essa possibilidade, né, que já alcançamos pelo nosso próprio trabalho a possibilidade da luz da doutrina espírita, então vamos aproveitar essa luz e aproveitar esse momento, munidos dessa luz, para olhar com mais carinho. E eu digo, né, família, sintonia de almas,
almas em sintonia, porque eu acho que é isso que nos une, né? É isso que nos põe em convívio. E a gente pode pensar na família como várias áreas das ciências humanas, né? A família nuclear, a família mais extensa, mas acho que é interessante que a gente primeiro pense o que é uma família, né? Dentro dos nossos conceitos humanos, aí de uma maneira geral, não só dentro do conceito espírita, mas no conceito da sociedade humana, o que é a família? E aí a gente vai ver em vários livros, vários documentos, vários artigos, lá uma definição que basicamente nos diz que é a unidade fundamental da sociedade, né? É o núcleo, a unidade que forma um núcleo fundamental da sociedade. E a que serve esse núcleo básico, né? A que serve esse núcleo fundamental? Serve ao desenvolvimento do ser humano, a ele começar a trabalhar o seu desenvolvimento. Então, a gente vai dentro do núcleo familiar, dentro da família, o ser humano vai aprendendo a lidar com as suas próprias emoções, vai aprendendo a lidar com os cerceamentos que lhes são impostos, vai aprendendo a lidar com sentimentos, e aí vai entrar não só o amor, vai entrar também o rancor, o ódio, vai entrar o egoísmo, vai entrar as paixões, os vícios morais, e ele vai aprendendo, então, regras básicas de convivência, né? Ele vai aprendendo a domar em si alguns impulsos, ele vai experimentando as consequências quando ele não tem esse controle de si mesmo, então ele vai aprendendo a viver coletivamente, porque o que lhe espera futuramente, na sua fase adulta, é o convívio na sociedade. E aí, dentro desse contexto, é que a gente vai pensando nesse tipo de família, né? A família nuclear, que a gente chama, é aquela família pai, a mãe e os filhos. Uma família extensa, a gente já vai pensando nos avós, nos tios, nos primos, vai se estendendo, esse raio de ação vai estendendo mais um pouquinho. E se a gente pensar ainda no curso, né, da história da humanidade, aí a gente vai vendo que a família, à medida que nós vamos evoluindo, não só tecnologicamente, mas moralmente, a configuração da família vai se modificando ao longo da história. Desde que o homem está no planeta, na condição humana, que a gente pode dizer que a família existe, né? E isso já nos dá um primeiro alerta de que somos criados para uma vida coletiva, não para uma vida isolada, né? Nós nos buscamos uns aos outros desde que estamos aqui na condição humana. E à medida que fomos evoluindo, moral e intelectualmente, a gente foi arrumando, vamos dizer assim, esse agrupamento de acordo com a nossa evolução. Então, a gente antes tinha aquela família que eu chamo de tradicional, o pai, a mãe, e em seguida os filhos. Mas existem aquelas famílias que fogem ao que seja o tradicional, o padrão, né? Aí a gente tem aquela família que acho que a ciência social chama de monoparental, né? Quando só a mãe conduz ali a educação dos filhos, ou só o pai, um pai ou uma mãe solteiros, por opção ou não, ou pelas várias contingências aí da vida, mas um pai e uma mãe conduzindo os filhos. E a gente ainda tem outras situações que são aquelas famílias coletivas, né? Que não tem aquela figura do pai nem a figura da mãe, tem uma avó criando netos, ou tem um tio criando sobrinhos, ou tem uma mistura completa de tudo dentro daquela família. E a gente tem as famílias mais modernas, né, que as leis humanas foram ajustando, né, que seriam as famílias formadas por casais homossexuais, e aí a gente tem esses casais que, às vezes, um deles traz um filho biológico, mas às vezes casais que se formam e adotam crianças e vão se formar ali uma família. Enfim, essas configurações de família que foram se ajustando à medida que nós vamos caminhando na nossa evolução. Mas não nos é, nesse momento aqui, de interesse, nenhuma análise nem histórica, nem social, nem psicológica. O que nós queremos é o espiritismo. O que nós queremos é a luz do espiritismo sobre esse grupo. Tenha ele a configuração que tiver, seja ele no modelo que for, mas é uma família. É uma família
dividindo um lar, e aí nós queremos olhar para essa família com um olhar espírita, com o olhar de estudantes que somos da doutrina do Cristo. E aí, claro, considerando a bandeira máxima da doutrina espírita, que é a reencarnação, que é a pré e a pós-existência da alma depois do período terreno, ou antes do período terreno. E aí a gente vai percebendo que nem sempre essas famílias são harmoniosas, né? Nem sempre essas famílias são felizes. E aí a gente vai buscar onde é que está a base para a gente entender isso, para a gente entender, às vezes, uniões tão conflituosas, às vezes uniões que têm 4, 5 membros, mas um apenas é capaz de desarmonizar todo o trabalho que vem sendo feito. Ou, ao contrário, grupos, às vezes, imensos, e que se afinizam tão bem. Então, a gente vai buscar a base aonde? Livro dos Espíritos, né? Nós sabemos que a doutrina espírita, ela é formada conceitualmente, ela é formada por um Pentateuco, são 5 livros, mas a base é o Livro dos Espíritos. É a partir dele que a gente vai depois receber o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, a Gênese, tudo pautado dentro de capítulos, dentro de partes do Livro dos Espíritos. A nossa base é o Livro dos Espíritos. Então, embora outros livros, os outros 5, os outros 4 também falem, nós vamos nos ater ao Livro dos Espíritos. E lá a gente vai encontrar, a partir da questão 203 até a 210, Kardec direcionando aos espíritos superiores perguntas para entender essa configuração chamada família. E aí ele lança perguntas que vão ser relativas a se os pais transmitem aos filhos só mesmo a aparência física, ou se transmite também elementos do caráter. Ele vai buscar se existe uma possibilidade do pai, numa oração, numa prece, pedir a personalidade do filho, que o filho seja desse ou daquela forma. E Kardec vai, então, direcionando perguntas, né? E ele fala da questão seguinte: se já estivemos, essa pergunta eu gosto muito, já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? E os espíritos respondem: não pode ser de outra maneira. Então, a gente vê que nessas perguntas de 203 até lá 210, ele segue mais adiante, mas de 203 a 210 a gente vai ver como Kardec está preocupado em entender essa formação familiar, né? Como esses espíritos se reúnem. E ainda que a gente olhe para as famílias, como nós dissemos aqui, nas suas várias formações, a pergunta permanece, né? Como esses espíritos se reúnem, como eles estão juntos. E aí a gente vai para uma pergunta que é um pouquinho antes desse trecho, é a pergunta lá no iníciozinho do Livro dos Espíritos, 167, qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem que é evolução do ser. Aliás, ele diz evolução da humanidade. Né? Lá na 167, quando Kardec pergunta qual a finalidade da reencarnação, a resposta é coletiva, a resposta não é individual. A resposta é evolução da humanidade. Então, partindo desse princípio, que a família é para nos fazer aprender a lidar com o todo, então nós começamos a entender a reencarnação direcionando, ajudando nessa formação, nesse núcleo desses espíritos que vão se reunir, então, em família. E estou falando aqui no grupo reunido e pensando na parentela já pré-existente, e Kardec até pergunta se isso destrói ou se isso consolida laços, e os espíritos respondem que consolida, né, porque você vai, à medida que você vai convivendo, você vai cada vez mais se unindo, se sentindo unido àquelas pessoas. E aí eu me lembro sempre, quando passo por esse assunto, eu dou aula, profissionalmente eu dou aula para adultos, e em uma ocasião, já vai uns bons anos atrás, um aluno, ele era muito presente, ele não faltava nunca, aquele aluno 100%,
e a aula acontecia de manhã, porque eles iam para o trabalho, né, dentro da própria empresa, eles iam para o trabalho quando terminava a aula, então a aula começava às 8 horas da manhã, e ele estava ali pontualmente. Numa determinada segunda-feira, que era segunda-feira após Dia das Mães, domingo, Dia das Mães, segunda-feira ele não estava. Me preocupei, mas aguardei o dia seguinte, terça-feira chega ele e eu pergunto, o que houve, rapaz? Nunca falta, faltou justamente ontem. Ele, professora, é a comemoração do Dia das Mães, ela mora muito longe, mora lá na Baixada, e aí, enfim, foi muito cansativo, eu não consegui. Mas eu falei, poxa, um movimento tão bonito, né, sua mãe mora longe. Ele, são muitos irmãos, a festa acaba ficando grande. Bom, encurtando a história para não cansá-los, eu perguntei, ele, todo ano nós vamos, porque a minha mãe exige que a gente esteja lá. Eu falei, poxa, exige, vocês não vão de livre, espontânea vontade ver a mãe? Ele, professora, nós somos muitos, isso dá confusão. Eu falei, quantos vocês são? Pensando que ele ia dizer 4, 5 irmãos. Ele, não, nós somos 12 irmãos. Eu falei, meu Deus, 12 irmãos? Aí junta cunhado, cunhada, e junta um monte de gente, e junta filho, e junta sobrinho, e junta os irmãos caçula. E eu falei, puxa, que bonito, sua irmã deve ficar feliz. Não fica feliz, não. No final das contas é uma brigaiada danada, ninguém se entende, começa um a falar mal do outro, e aquilo vai uma confusão. E eu sempre fico com essa lembrança, porque ele disse que, mesmo assim, todo ano, infalivelmente, os 12 estavam lá, e que a mãe não se importava que eles brigassem, porque todo ano eles estavam juntos, e isso era o bastante para ela. E a gente fica assim pensando, 12, né? E os 12 não se entendem, e não há, mas eles estão sempre juntos, eles não faltam, eles vão. Então, o que há aí que faz essa união? O que há aí? E eu ainda brinquei com ele, eu disse, depois de um certo tempo, né, a bebida, né, acaba... Ele, não, ninguém bebe não, porque a minha mãe é evangélica, ela não permite que a gente beba. Eu falei, meu Deus, vocês não bebem e conseguem tudo isso, né? Então, a gente vê que são pessoas que se uniram, e aí vem a família mais extensa, né, numa amplitude, num campo maior, porque entram os cunhados, e eles estão ali. E isso é um exemplo, é um único caso, mas que pode ser um exemplo para várias famílias que a gente tem conhecimento, que a gente tem a lembrança. E a gente pensa, reencarnações passadas, vivências passadas, experiências passadas que uniram. Mas qual é o ponto? Qual é o critério para que haja essa união? É para evoluir? É para aprender? É para corrigir imperfeições? É para desenvolver virtudes? Mas nós vivemos num planeta de provas e expiações, então o que não falta é agrupamentos onde se possa desenvolver tudo isso. Mas por que aquele? Se existem infinito número, né, vai ao infinito número de agrupamentos familiares nesse planeta, porque às vezes nós estamos colocados justo naquele? Porque eu estou justamente num grupo onde eu me sinto um total estranho. Eu olho para os meus irmãos e não vejo ninguém aqui parecido comigo. Ou eu digo, adoro minha irmã, tenho um carinho por ela, mas o meu cunhado não dá para conviver. Então eu não vou na casa da minha irmã por causa do meu cunhado. Ou eu, como mãe, olho para um filho e digo, meu Deus, meu filho parece que me odeia. Nada que eu faço é bom para ele. E assim eu vou, né, nas várias possibilidades. Por que essa família? Por que eu estou aqui? E eu olho para outros que vivem irradiando um amor perfeito de uns com os outros. Por que não numa família, não nessa, não aquela? Por que essa? Qual é o ingrediente que é colocado aí para que esses espíritos, especificamente nessa família? Alguns diriam afinidade, né? Espíritos afins. Só afinidade? Afinidade me dá a ideia de algo que envolve. Afinidade me dá a ideia de algo que forma um sentimento comum, mas o que a gente vê às vezes é justamente um antagonismo de irmãos, às vezes consanguíneos, não adotados, mas consanguíneos. Às vezes a gente vê entre pai e filho. Então, o que é? Será que é o acaso? Será que é o acaso que deu errado? Será? Será que Deus, na sua perfeição, na sua justiça perfeita, ele deixaria ao acaso que isso acontecesse? A doutrina espírita, ela nos fala não só
no Livro dos Espíritos, fica isso bem claro, mas se quiserem uma bibliografia de apoio, a gente tem André Luiz, em todos os livros do André Luiz, vai nos dizer de uma coisa chamada planejamento reencarnatório. Vai nos falar de organização reencarnatória. Então eu já chego aqui com tudo planejado, e cadê meu livre-arbítrio? Está lá, no planejamento. É exatamente lá no planejamento que está o seu livre-arbítrio. Está nas suas vidas pretéritas o seu livre-arbítrio. Está no fato de cumprir esse planejamento o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio continua com você. À medida em que nós alcançamos a intelectualização, alcançamos a cerebralização, pronto, adquirimos, conquistamos, né? Não nos foi dado. Nós conquistamos nas nossas existências, conquistamos a concessão, o direito do livre-arbítrio. E ele permanece conosco. Mas isso não nos impede, isso não nos isenta de um planejamento. E esse planejamento está pautado no nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, ele tem uma lei que o rege, chamada lei de causa e consequência, que muitos gostam de chamar de ação e reação. Eu prefiro causa e consequência. Essa lei de causa e consequência, ela vai reger o nosso livre-arbítrio. Então, para todas as nossas ações, para todos os nossos pensamentos, para todas as nossas irradiações, existe uma consequência. Então, nós podemos escolher todos os nossos caminhos, mas sempre lembrando que tudo traz uma consequência. Não só ruim, boa também. Tudo aquilo que nós fazemos de bom traz boas consequências. E aí nós nos vemos, então, no momento, nos preparando para a reencarnação, e vem um planejamento. E aí o planejamento, ele é individual e, ao mesmo tempo, coletivo. Há uma individualidade em que nós fazemos o nosso próprio planejamento, ninguém vai caminhar por nós, ninguém vai responder por nós. Mas esse planejamento, ele tem que estar harmonizado, ele tem que estar organizado com outros espíritos, com outros planejamentos. E isso tudo acontece no plano espiritual. Mas, no início, a Márcia dizia, né, que o time estava bem organizado aqui. Como é que é a escolha desse time? Quem é que seleciona? Quem é que faz a convocação para esse time? E qual é o critério? Mais do que quem faz a convocação. A nossa pergunta maior é: qual é o critério do organizador? Qual é o critério que ele usa para fazer essa convocação e formar esse time, formar essa família? É essa palavrinha que nós mencionamos no início. Sintonia. Vai além da afinidade. É sintonia. Se nós quisermos entender bem o que é a sintonia, vamos pensar naquele rádio que a gente buscava lá com um botão no dial, procurar uma estação para ouvir. O que a gente estava fazendo quando virava o botão? Estava sintonizando o rádio. Né? A gente ainda faz isso hoje, de maneira tecnológica mais avançada. A gente tem hoje uma tecnologia muito superior a virar um botão, mas a gente ainda está em todas as nossas comunicações, inclusive nessa que nós estamos fazendo aqui agora, através do vídeo, da internet, nós estamos usando uma coisa chamada sintonia. Nós estamos sintonizando um determinado canal para podermos nos ver e nos falarmos, seja qual for o tipo de comunicação que utilizarmos. Se nós não sintonizarmos adequadamente, a gente perde a comunicação, a gente perde a ligação. Então, o que nos une o critério usado é a sintonia. Sintonia de quê? Vibração, frequência vibratória. Volto no rádio, frequência vibratória. A vibração está sendo feita numa determinada medida que aquele receptor capta aquela vibração, ele sintoniza aquela vibração. Então, nós, espíritos na condição em que estamos, né, espíritos com virtudes e com imperfeições. Imperfeições porque ainda somos ignorantes das leis maiores. Nós ainda ignoramos todas as leis divinas. Então, em muitos momentos, nós atropelamos essas leis, nós transgredimos essas leis, e é isso que nós chamamos de imperfeição. E aí a gente vai moldando o nosso ser de acordo, tentando entrar em sintonia com essas leis, e aí nós vamos nos aperfeiçoando. Então, nós temos momentos de vibração elevada,
nós temos momentos em que a nossa frequência está elevada, e aí a gente sintoniza lá no alto, por receptores que estão lá no alto, mas tem hora que a gente vibra numa frequência mais baixa. E aí a gente sintoniza com quem está aqui embaixo. Essa sintonia é o que vai ditar, é o critério que vai ser usado para a nossa reencarnação num núcleo familiar. Nós estamos naquele em que há nossa sintonia. Não nós chegaríamos aleatoriamente em qualquer grupo familiar. Então, nós vamos nos unir pela sintonia que formamos. Então, em dado momento, nós estamos numa frequência vibratória lá em cima. E nós nos harmonizamos, então, com aqueles espíritos que vibram e que vão formar conosco uma harmonia num convívio familiar. Em outros momentos, nós também vibramos pelas nossas imperfeições e precisamos ajustar isso, precisamos acertar isso. Então, nós vamos sintonizar com aqueles naquela faixa vibratória. E aí tem um ponto muito importante para a gente pensar. Vamos fazer uma analogia, né? A doutrina espírita, o espiritismo deixa bem claro que a gente reencarna para nos aperfeiçoarmos, buscando aperfeiçoamento. A gente reencarna para melhorar a humanidade e melhorar, consequentemente, a nós mesmos. Ou ao contrário, né? Melhorar a nós mesmos, consequentemente, a humanidade inteira. Então, vamos lá, vamos fazer uma analogia. Alguém tem uma probabilidade, uma tendência à medicina, né? Ele tem o que a gente chama vocação, ele tem algo que impulsiona ao trabalho da cura da matéria, vê-se ali um médico. Vamos matriculá-lo em que escola? Numa escola de direito? Né? De que serviria a esse indivíduo que está nesse aperfeiçoamento para trabalhos da medicina, se ele fosse colocado numa escola de direito? Ou, por outra, se temos diante de nós um indivíduo que tem uma habilidade, uma vocação, um pendor muito grande a lidar com a música, ele é capaz, ele mostra, né, um aprimoramento, uma tendência para aquilo. Vamos matriculá-lo aonde? Numa escola de gastronomia? Seria desperdiçar a energia dele. E assim nós vamos pensando. Para uma bailarina, uma pessoa que tenha uma habilidade muito grande com os movimentos do corpo, vamos colocá-la onde? Numa escola de medicina? Então, a gente vai procurar a escola adequada, o ambiente adequado, que ofereça os recursos adequados àquela tendência daquele ser. É medicina? Vai para a escola de médicos. Ele tem tendência às leis? Ele vai para uma escola de direito. E assim, vamos em frente em todas as habilidades humanas. Agora, vamos trazer essa analogia para cá. Nós estamos organizando uma família. E aí eu, Clélia, e vou dizer realmente de algo que percebo, preciso aprender a ter paciência. Preciso aprender a ter paciência com tudo e com todos. É algo que precisa urgentemente que a Clélia aprenda. Então, onde nós vamos colocar a Clélia? A Clélia precisa ir para uma escola de paciência. Então, ela não pode ir para um lugar em que nada instigue a sua paciência. Ao contrário, ela precisa ir para um lugar onde tudo instigue seu exercício de paciência. Um irmão nosso que precisa aprender a perdoar. Ele tem dificuldade, ele é até dadivoso, ele é até generoso, mas perdoar é difícil. Eu levaria para uma família onde todos o tratam com total amorosidade? Para onde ele vai? Onde é o melhor lugar para ele? Aonde todo o tempo ele seja chamado a perdoar. E a gente é chamado a perdoar onde? Aonde todo mundo nos abraça e nos beija? Não, a gente é chamado a perdoar onde todo mundo nos pisa no calo. E assim, a gente pode ir pensando nas várias possibilidades da formação da família. Mas como eu vou inserir o indivíduo que precisa paciência ou o indivíduo que precisa aprender a perdoar numa determinada família onde lhe seja ideal? Pela sintonia. Lá, certamente, terão as pessoas certas que vão tocar
naquele indivíduo, para que ele imediatamente faça vibrar em si a vibração, a frequência vibratória ideal para aquilo que ele precisa aprender. Então, nós chegamos numa família e aí vem aquelas frases que nós dizíamos no início. Eu tenho uma harmonia perfeita com a minha irmã, mas o meu cunhado, ô pessoa difícil. É nele que se vai prestar atenção. É nesse cunhado problemático que está a minha atenção, porque é ali que eu estou em sintonia com ele. A palavra é essa, eu estou sintonizada com ele. Porque se eu não estivesse na sintonia, captando, ou ele captando a minha frequência, nós não nos desentenderíamos. Nós nos desentendemos porque há algo em comum. Eu me vejo em comum, em sintonia com ele. Por isso ele me incomoda. O que vibra ali não é a sintonia do amor, é a sintonia da minha imperfeição. E não adianta culpar a ele, porque o problema sou eu, né? Acho que é Madre Teresa, né, que diz, né, o problema nunca foi com o outro, né? A questão nunca foi com o outro, a questão é com o Criador. E Jesus nos ensinou, né, que a lei máxima, a lei áurea, a lei primeira é amar ao próximo como a si mesmo. Não é fazer com que o outro me ame como a ele mesmo. É eu me amar, né, eu me olhar para me amar e então poder amar ao outro do mesmo jeito que eu me amo. E aí é nessa questão que o trabalho tem que ser feito. Ele está me incomodando porque tem algo em mim que forma uma sintonia perfeita com ele. E aí quando a gente vê essas uniões, e um trabalho grande lá do meu conhecido, né, que são 12, né, que não se entendem, então ali é um trabalho... hercúleo, né? Mas são oportunidades que a justiça perfeita vem nos dar. O meu pai não me entende, o meu pai parece que não me ama, o meu pai é um problema. Não, o meu pai é o meu grande auxiliar, porque é ele quem está me mostrando onde eu estou vibrando baixo, onde eu tenho que mudar a frequência vibratória, onde eu tenho que sintonizar melhor para subir essa frequência vibratória. Então ele é o meu grande amigo. Os outros, os que me amam, os que me amparam, são meu apoio, são meu incentivo, são a minha base, mas quem está verdadeiramente me ensinando e me ajudando é esse. Não seria à toa que ele está aqui. E esse é um trabalho coletivo, né? Esse é um trabalho em dupla, esse é um trabalho de equipe. Né? Podemos dizer que é uma oportunidade que é dada ao grupo de trabalho. Se ali só há amor, não há nenhuma desarmonia, estão em trabalho para aperfeiçoar esse amor e ampliar virtudes, mas noutra encarnação virá em que esse trabalho vai ser utilizado em auxílio de outro que ainda não alcançou. E que talvez sejam essas famílias onde a gente vê os problemas, e eu foco mais nos problemas, porque quem está em harmonia já resolveu o problema. Então vamos olhar com a luz da doutrina espírita onde há o problema. E esse problema vem como uma oportunidade para que esses espíritos, nessa sintonia, aprendam a melhorar essa frequência vibratória e se elevem. E ali estão os outros, que harmoniosamente vão dando apoio para esses que têm que se entender. Se ambos conseguiram perceber isso, e aí eu volto nessa situação que vivemos hoje, vivendo mais intensamente essa relação familiar, em um espaço às vezes mínimo, tendo que aprender a dividir a tecnologia dentro de casa, só temos um computador, somos 3 a trabalhar, a gente vai ter que aprender a dividir isso, mas é justamente eu não me entendo com ele, mas agora vou ter que me entender, porque eu tenho que aprender a dividir isso. E se não é só um computador, é também uma TV. Antes cada um assistia a TV num horário, então agora está todo mundo aqui. Então a gente vai ter que aprender a dividir esse horário. Ah, mas eu antes chegava à tarde e já estava todo mundo dormindo. Não, agora você tem 24 horas aí, você vai dormir algumas e outras você vai ficar acordado e vai ter que conviver. Então, de repente, já temos passado um ano, né, nessa situação, pode ser que alguém esteja olhando para alguém e dizendo, nossa, sabe que ele não é um cara tão difícil assim? Sabe que eu nem tinha prestado atenção que tem umas coisas nele que são bacanas, e nisso a gente vai elevando a frequência vibratória, a gente vai vibrando melhor. Ou às vezes a gente diz, poxa, nessa convivência eu tive a oportunidade de fazer as pazes
com o fulano, com aquele parente mais difícil, eu tive que conviver mais, e de repente me deu uma vontade de dar um abraço no cara, e aí eu fui lá e ficou tudo bem. E a gente vai percebendo, ou a gente mesmo vai olhando e dizendo, poxa, eu brigava porque eu não estava entendendo. Agora que eu estou olhando todo dia, eu estou começando a entender. Às vezes, entre o marido e a mulher, eu brigava porque ele estava sempre cansado, mas agora eu estou vendo ele trabalhar dentro de casa, através da internet, então eu estou vendo que o trabalho dele, de fato, é mais difícil. Ou ele, né, ao contrário, né, reclamando dela. Enfim, isso vai fazendo com que a frequência vibratória possa aumentar. E aí a gente vai fazendo, continua nessa sintonia, mas agora a sintonia da virtude, do desenvolvimento maior. E aí seria, vamos dizer, essa oportunidade com 100% de aproveitamento, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes um percebe, começa a elevar a vibração, começa a ter mais paciência, começa a desculpar mais, a relevar, começa a olhar com um olhar maior, com um olhar mais calmo, começa a elevar, a rezar pelo outro, a fazer uma oração pelo outro. Vem cá, vamos ler o Evangelho. Ele está vibrando mais alto, mas o outro não. O outro resolveu que não quer. E aí, seria perdida a oportunidade? Não. 100% de aproveitamento para quem percebeu e vibrou mais alto, e talvez 50% ou 0% para o outro que não aproveitou nada. E aí a gente vai percebendo que nós temos um planejamento individual nosso, nós respondemos pelas nossas atitudes, pelo que modificamos em nós, mas não respondemos pelo outro, pelo que o outro vai fazer, pela modificação que ele faça em si. Eu tinha um amigo, psicólogo, e uma ocasião, alguns problemas que eu enfrentava, conversava muito com ele, e ele era espírita também, da congregação, e ele uma vez me disse uma coisa, eu estava muito preocupada em agradar determinadas pessoas, e ele uma vez me disse, Clélia, se alguém não gosta de você, o problema é dele, é totalmente dele. Se aquela pessoa não gosta de você, o problema é dela, é ela quem vai ter que resolver isso. Agora, se você não gosta de alguém, aí sim, aí o problema é seu. Aí você vai ter que ver o que está acontecendo aí para você não gostar. Então, nós respondemos por aquilo que nós modificamos em nós. Nós recebemos um planejamento para um trabalho coletivo, mas esse trabalho tem que se refletir em nós, no que fazemos em nós. Aprimoramento das nossas virtudes, correção das nossas imperfeições. E isso engloba o outro no sentido da ajuda que possamos dar, do exemplo que podemos dar, do apoio que podemos dar, mas a mudança é dele, é ele que vai fazer. O nosso trabalho não será perdido porque ele não se modificou. A cada um o seu trabalho, a cada um as suas obras. E há aquelas situações em que nenhum dos dois entende e deve estar 1 ano brigando dentro de casa, porque está todo mundo preso dentro de casa e vai perder a oportunidade da pandemia e a oportunidade da reencarnação, talvez. Mas, em algum momento, terão que novamente se encontrar e a sintonia continuará sempre atraindo um para o outro. Então, eu volto a dizer, mais do que afinidade, o que nos une é a nossa sintonia. E sintonia tem relação com Peraí, não posso ficar falando na reunião. Com frequência vibratória. Então, somos nós quem determinamos a frequência que nós vamos vibrar. Somos espíritos, espíritos, encarnado ou não, somos energia, e energia vibra, e a frequência vibratória somos nós quem determinamos. Somos nós quem decidimos, com o nosso livre-arbítrio, qual é a frequência vibratória que nós vamos irradiar, que nós vamos fazer. E eu acredito que já estejamos chegando perto do horário aí de encerrar, e a nossa abertura foi com uma leitura do livro Pão Nosso, e é um livro que eu amo muito. Amo todos os escritos de Emmanuel, eu sou uma fã incondicional, seja qual for o assunto, eu sou fã do Emmanuel. Então, eu gosto sempre de concluir com mensagens de Emmanuel, e frisando bem essa questão de que estamos unidos na família que melhor nos cabe para aquilo que nós precisamos mudar em nós e não no outro, ainda que ajudemos o outro, a mudança tem que ser feita em nós, e estamos unidos pela sintonia, e sintonia quem faz somos nós, por nós mesmos. Então, ficam as palavras de Emmanuel,
no capítulo 95 do livro Pão Nosso, o título é Esta é a Mensagem. E ele é um trecho que está em João, em que é narrado, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E após João ter dito isso, Emmanuel, então, vem fazendo as suas considerações, e eu não se preocupe, eu não vou ler a mensagem toda, mas lá no finalzinho tem três parágrafos em que Emmanuel diz: esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar, nos círculos da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Então, nós vamos, por nós mesmos, entendendo quanto nós já aprendemos dessa lição. E continua Emmanuel: mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia tu a execução do paternal conselho em ti mesmo. E ele finaliza: ama sempre, faze o bem, começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esse, mais depressa, te fará melhor. Essa é a mensagem do Emmanuel, e eu acho que esse que me fará melhor é esse que está dividindo a família comigo, porque comigo ele está por afinidade e, mais ainda, por sintonia vibratória. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, nos ajudando a executar, a exercitar a lição, porque, como diz a canção, a lição nós já sabemos de cor, né? Que agora a luz maior nos ensine a trabalhar essa lição. Obrigada e graças a Deus. Pedimos ao nosso irmão Marcelo para fazer a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus, nosso irmão maior, Francisco de Paula, nós agradecemos pelo estudo dessa noite. As palavras de nossa irmã nos trazem profundas reflexões, que todos nós possamos, cada um conforme o seu entendimento, cada um conforme a sua realidade, buscar em si próprio, em sua própria vida, a aplicação melhor dessas palavras e desses ensinamentos. Que todos aqueles que não puderam estar conosco nesse momento, nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, enfim, Jesus, todos aqueles que fazem parte das nossas vidas, também possam, de alguma maneira, se beneficiar por esses pensamentos e por essa união de sentimentos que é colocada aqui nesse momento. Então, nós agradecemos muito por essa noite. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão. Assim, em nome de Deus, Jesus e Francisco, pela nossa reunião está encerrada.